Olá! Um projeto em análise aqui na Câmara aumenta a punição para quem cometer o crime de exploração sexual contra crianças, adolescentes e vulneráveis. A pena atual, de reclusão de 4 a 10 anos e multa, passaria para 5 a 12 anos de multa. Eu converso agora com o autor da proposta, deputado delegado Matheus Laiola, do União Brasil do Paraná. Olá, deputado. Olá. Eu queria saber se, aumentando a pena de 4 para 5 anos, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu atuei por quase 15 anos como delegado de polícia e a gente via isso na prática. A pessoa condenada à pena mínima era condenada ao regime aberto. Com esse projeto de lei, vai para o semiaberto. Em pegando a pena máxima, atualmente, o regime é semiaberto. E com esse projeto de lei vai para fechado. Então, uma mudança sutil que a gente consegue fazer uma diferença na vida prática ali do sistema penitenciário, criminalizando e punindo de maneira mais severa o autor desse favorecimento à prostituição. Ah, bom, isso faz muita diferença mesmo. Faz muita diferença. É porque do regime aberto, a pessoa já começando no regime aberto ou já começando no semiaberto, isso é uma diferença enorme, apesar da pena ser só de 1 ano de diferença. Né? Sim, sim, sim. Então, em termos práticos, tem essa mudança substancial e a gente, falando em off aqui sobre a realidade que a gente tem nas nossas cidades, né? Então, assim, existe esse favorecimento à exploração sexual de criança, adolescente e vulnerável. É algo que a gente não pode fechar os olhos, porque é trauma que acaba vivenciando até o resto da vida por parte de quem é explorado, né? Então a gente tem que agir com a mão pesada do Estado para mudar essa realidade. Como é que o senhor vem vendo o combate feito a essas redes de exploração sexual de crianças e adolescentes no nosso país, nos últimos, digamos, nas últimas décadas, depois do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos deixar claro. Eu fui delegado na delegacia do adolescente em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, então, fronteira com Argentina e Paraguai, então a gente vivenciava muito isso e agora praticamente a criminalidade nesse tipo se tornou digital, então a gente vê uma rede muito complexa dentro da internet, né? E o Estado tem trabalhado e tem evoluído com relação a núcleos especializados para combater esse tipo de crime. Mas a legislação tem que evoluir também, né? Então, por isso que a gente tem que evoluir, inclusive, em relação a essa questão da internet, né, sim, deputado? Sim. Então, com relação a uma identificação mais rápida, porque hoje ainda a gente tem uma resposta um tanto quanto demorada das Big Techs, então a gente tem trabalhado aqui no Congresso Nacional para a gente ter uma resposta muito rápida, porque, como eu disse no início da entrevista, essa dor ela vai perdurar para sempre na vida das crianças e dos adolescentes. Com certeza. Como é que está a questão daqueles voos fretados que vinham da Europa, às vezes, só de exploradores? Eu me lembro que para Fortaleza e para Recife existiam esses voos. E aí teve até um governador na época, o Lúcio Alcântara, que mandou de volta um avião. Isso faz muito tempo já, mas como é que está isso hoje? Faz muito tempo, né? Hoje, como todo mundo tem uma câmera no celular ali e a rede social para expor isso, a gente tem uma estatística, mas uma estatística muito mais baixa. Com o passar do ano é cada vez menos, né? Então existem ainda esses voos particulares, né? Mas a polícia está em cima, o Ministério Público está em cima e é uma realidade que a gente trabalha para combater cada vez mais e tem tido cada vez menos incidência com relação a isso. E a rede de acolhimento para esses meninos e meninas, na hora que eles são, por exemplo, se pega uma rede de exploração e os meninos e meninas querem sair dessa situação de exploração na rua, como é que está a rede de acolhimento para esses meninos e meninas? Eu posso dizer pelo Paraná, que é o estado onde eu atuei e represento, né? O Paraná tem uma estrutura interessante com relação a isso. Consegue dar conta de 100%? Não, mas acaba sendo referência no país. Então, principalmente... Como é que é a rede? Principalmente com relação a Curitiba. Tem imóveis exclusivos que acolhe essas vítimas. Tem
tratamento médico, psiquiátrico, principalmente, com relação à assistência social. Então, há sim essa rede de proteção a essas vítimas. Óbvio que, infelizmente, não dá conta de 100%, né? Mas existe sim na prática essas casas de acolhimento e toda uma rede capacitada para diminuir os danos psicológicos e físicos dessas pessoas que são exploradas, infelizmente. E o que tem nessas casas? Porque, assim, eu trabalhei com uma senadora que, na época, era presidente da CPI da exploração sexual, lá em 2006. E ela costumava dizer o seguinte: não adianta a gente apresentar políticas pobres para pobres, né? Ou seja, não adianta você dar um crochê para a menina fazer ali, uma coisa mais simples. Hoje em dia, o que eles querem, o que os adolescentes querem é o computador. Sim, sim, sim. Né? Então, o que tem nessas casas que vá interessar a essas crianças e adolescentes que saíram de uma situação em que eles, digamos assim, tiveram que virar adultos antes da hora? É bem isso mesmo. Tiveram que virar adultos antes da hora, né? E é pesado, né? Então a gente acaba antecipando isso para eles, né? Eu vou dizer pela experiência de Curitiba. Existe toda uma rede de capacitação com curso técnico com relação à internet, com relação a tablet. Então, assim, existe sim, só que, volta a falar, é uma minoria e eu acredito que, jogando para o país afora, eu acredito que o Paraná acaba sendo referência, então a gente tem que expandir isso para todo o Brasil, né? Mas é o início, né? E como diz o ditado, a escada começa por baixo ali, então ainda que seja algo quase que piloto, a gente tem que expandir isso para outros municípios, pelo Paraná afora e pelo país afora, né? O projeto não abrange o abuso sexual, que acontece muitas vezes dentro da casa da vítima, né? Então, às vezes é um tio, às vezes é o próprio pai, muitas vezes, infelizmente, né? Então, o que fazer em relação ao abuso? Não abrange porque já tem um tipo penal exclusivo para isso, com uma pena considerada uma pena alta, então já existe já, mas não abrangia isso daqui. Então, por isso que o importante é a gente conseguir fazer esse projeto de lei virar uma realidade, porque então a gente está falando do abuso sexual intramuros ali, o abuso sexual dentro da família, que a gente sabe que é a maioria, né? E isso daí já tem uma pena considerada alta, e isso daqui a gente consegue também mudar o patamar disso daí. Então a gente acha que há uma legislação bem rígida para isso, mas isso daqui estava um tanto quanto defasada, por isso essa alteração. Pela sua experiência de delegado, que já atuou nessa área também, essa pessoa, esse explorador, ele vai para a cadeia, fica lá 5 anos. Quando ele volta para as redes? Volta, infelizmente volta. Infelizmente volta. A taxa de reincidência é muito alta. Então a gente tenta, e eu como delegado de polícia, a gente tenta deixar a maior quantidade de tempo encarcerado ali, porque a gente tem um receio muito grande a partir do momento que ele vai para a liberdade, a reincidência é muito alta. Então, mais importante ainda, ter a rede de proteção que já tirou pelo menos aquelas pessoas que estavam ali antes, sim, os explorados antes, e foram para a rede de proteção. Sim, né? Então, a gente jogando um pouquinho essa rede de proteção que existe com relação aos humanos, a gente jogando uma responsabilidade maior para o poder público, principalmente municipal, para que seja feita essa rede de proteção efetivamente casas, né? Completa, né? Efetivamente completa, né? E não viver apenas de doação de particular, mas o poder público cumprir a sua obrigação constitucional, que é colocar efetivamente política pública. A gente, como fiscal do cumprimento da legislação, a gente tem que empreender esforços para cobrar cada vez mais o poder público municipal em geral. Tá bom, deputado, muito obrigada. Eu conversei com o deputado delegado Matheus Laiola, do União Brasil do Paraná, sobre o projeto dele que aumenta a pena para quem explorar sexualmente crianças e adolescentes. A prisão passaria a ser de, no mínimo, 5 anos. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Acesse também as nossas redes sociais. Até a próxima.